Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos. E agora vamos terminar de ler Romanos. Se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe seu like aí pra gente poder... Pra tá podendo mostrar pra mais pessoas, né? Eu acho que agora vamos terminar Romanos, ó. Em nome de Jesus, vamos lá? Todo Israel será salvo. Estamos aqui no capítulo 11, no versículo 25. Irmãos, não quero que ignore este ministério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os donos e os chamados de Deus são irrevogáveis, assim como vocês antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de também receberem agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus com vocês. Pois Deus sujeitou toda obediência para exercer misericórdia para com todos, hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízes e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele seja a glória para sempre. Amém. Capítulo 12, Sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, tanto agradável a Deus, este é o culto racional a vocês. Aqui Paulo também vem quebrar, né, muitos paradigmas quando diz pra gente se oferecer em sacrifício vivo, que é nada mais do que fazer a vontade de Deus, né? Não é pra você ir lá no altar se queimar, não, tá? Como eram feitos antigamente os sacrifícios, é simplesmente para você fazer a vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Esse versículo também é muito, muito conhecido, né? Pra gente não se moldar às coisas do mundo, pra gente ser povo de Deus, um povo diferenciado, para que as pessoas possam reconhecer Cristo em nós, reconhecer Cristo em nossa vida, né? Se as pessoas não estão reconhecendo Cristo em você, Cristo na sua vida, deve ter alguma coisa aí que não tá encaixando, né? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aqui, né, Paulo deixa claro que cada um de nós temos um dom para o reino de Deus, né? Para alcançar o reino de Deus. Mas que todos são importantes para que nós possamos trabalhar juntos para isso, para o bem comum, certo? O amor. Hoje, aqui não, né? Eu tô nos Estados Unidos, aqui não é dia dos namorados, mas no Brasil é dia dos namorados. Então, vamos ler o amor, o que diz aqui. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros como amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade.
Aqui Deus está ensinando o significado real da palavra amor, né? Deus está mostrando pra gente. Porque existem vários tipos de amor, né? Mas esse é um dos mais importantes, né? Que é o fraternal. Quando você tem amor fraternal, é algo muito, muito poderoso. Abençoe aqueles que perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para os outros. Não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nossa, poderoso demais. Vençam o mal com o bem. Gente, esse versículo está no capítulo 12, versículo 21 de Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O bem sempre vence no final. E isso não é roteiro de filme de Hollywood, gente, não é. Isso é uma lei da vida. O bem sempre vence no final. Capítulo 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade está se opondo contra Deus. Aqui é uma coisa muito fato, né? Que a gente deve respeitar as autoridades. Nós não estamos falando de governantes, nós estamos falando de pai, de mãe, nós estamos falando de pastores, de autoridades, de todas as autoridades. Porque, por pior que você ache ou você não concorde, se ele está ali, ele foi colocado por Deus e tem um propósito para ele estar ali. Seja para o bem ou seja para o mal, existe um propósito para aquela autoridade estar ali. Deus instituiu aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre a si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre indicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, de tributo, se temor é temor, de honra a honra. Também é bem poderoso isso daqui, né? Que eles estão deixando bem claro. O amor ao próximo e ao fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, a qualquer outro mandamento, todos resumem este preceito: ame a seu próximo como a si mesmo. Gente, esse capítulo aqui, esse versículo é de suma importância, porque ele resume quase que toda a Bíblia só nesse versículo. Então, gravem, releiam no capítulo 13, versículo 8. Muito importante. Passem canetinha fluorescente, façam tudo aí, porque é muito importante. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei.
Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia vem logo. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revisando-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não se desvença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Uau! Capítulo 14. Os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Gente, eu vou resumir em uma palavra esse versículo. Nós estamos no capítulo 14, versículo 5. Eu vou resumir em uma frase. Vou ler de novo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. O que significa isso, gente? Cuide da sua vida! Cada um acredita naquilo que Deus colocou no coração. Não fique aí tentando fazer as pessoas acreditarem naquilo que você acredita, achar certo aquilo que você acha, porque você não aproxima as pessoas, você afasta as pessoas. Então, cada um cuide da sua vida! Olha só, não está em grego, não está em hebraico, está em bom velho português pra gente entender. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morreremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para que o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ai, que arraso! Ai, que arraso! Que arraso! Que arraso! Portanto, cuide da sua vida. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo, gente. Cada um vai prestar conta de si mesmo para Deus. Então, para de ficar julgando o coleguinha. Para de ficar pegando no pé do coleguinha. Para de ficar achando que o coleguinha está errado e você está certo. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então, deixe isso com Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Nossa, tá uma atrás da outra, uma chapuletada atrás da outra. Em vez disso, façamos o propósito de não ir por pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olá lá! Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere para ele impuro. Aqui Paulo tá quebrando muitos paradigmas. Aliás, Paulo, ele era assim, acho que ele foi o maior quebrador de paradigmas, né? Depois que Jesus veio.
Porque naquela época existiam muita religiosidade, muitas coisas que eram puras, impuras, muitos alimentos, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. As pessoas meio que até enlouqueciam, né? Um pode, outro não pode, um faz, outro não faz. Então era uma loucura, né? E Paulo tá vindo aqui pra falar, cuide da sua vida, por favor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e Espírito Santo. Uau, ele tá dizendo aqui de importância às coisas importantes, tá? Não a comida e a bebida. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado de se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Quer dizer, você precisa acreditar que não está pecando. Até quando você está fazendo alguma coisa, você vai acreditar que aquilo realmente não tá te atingindo, que aquilo realmente não mexe no seu interior, porque se estiver mexendo, então aí pode ser pecado. Capítulo 15. Nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Para o bem, para edificá-lo, ok? Não para vangloriá-lo, tá? É para torná-lo melhor, não para falar que ele é bom demais, né? Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que se insultavam caíam sobre mim. Por isso, o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e ao nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que não são circuncisos, Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade a Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores, e dele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé aquele que se levantará, para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém! Gente, aqui deixa mais uma vez claro que Deus veio para todos, para a gente não ficar imaginando que ele apenas veio para os judeus, ok? Paulo, ministro dos gentios. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus, para os gentios com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta agradável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus.
não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Lírio, proclamarei plenamente o evangelho de Cristo. Olha como Paulo era tipo, como ele amava, né? Ele queria ir, tipo, se ele tivesse aqui no Brasil, ele ia falar, vou do Iapoque ao Chuí proclamando o evangelho de Cristo. Olha como ele era tremendo, né? Proclamarei o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces do outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. E por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-los quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tivemos prazer nisso e, de fato, são devedores os santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descendentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refúgio. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Capítulo 16, último capítulo de Romanos, vamos ler para encerrar. Saudações pessoais. Recomendo vocês, nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia, peço que a recebam e no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores com Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, pois apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios saudem. Também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Espênio, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Andrônito, Júnias e meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão do Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e o meu amado irmão Estaquis. Saudem Ápeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudem Herodion, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, os que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saudem Ruto, eleito no Senhor, e a sua mãe que não tem sido mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem Ancícrio, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que foram com eles. Saudem Fílogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Antes de terminar aqui, gente, olha como que Paulo honrou essas pessoas, né? Escrevendo o nome delas aqui. Olha como que Paulo teve cuidado de deixar claro o nome de cada uma, o que cada uma significava ali para ele, o quanto elas contribuíram, né? Ele não esqueceu isso, é um cuidado muito bonito que Paulo teve. E muita gente fala que Paulo era machista, fala um monte de coisa, e que ele coloca o nome de várias mulheres e a importância delas, né?
quando Paulo escreve falando que as mulheres às vezes não têm que participar, tal, é que naquela época os homens não participavam muito das coisas de Deus. E aí, quando eles chegavam em casa, as mulheres falavam as coisas para eles e cobravam deles certas coisas. Nós vamos ler passagens aqui, vamos falar sobre isso, e aí vocês vão estar entendendo o que eu falo. Paulo nunca foi machista, ele sempre deixou claro que a mulher tinha que fazer certas coisas dentro da casa dela, propagar a palavra de Deus e as coisas de Deus dentro da casa dela, para aquele perpetuar. Então, continuando aqui, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Ou seja, escolha muito bem as suas amizades, né? Olha só, já tá aqui, ó, Paulo falando pra gente escolher bem com quem a gente anda, né? Tá no capítulo 16, versículo 17 de Romanos. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Agradeça ao nosso Senhor Jesus, seja com eles. Timóteo, nosso cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jasson, Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saudo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade que toda a igreja desfruta, envia-lhes saudações. Erécio, administrador da cidade, e nosso irmão 4 enviam saudações. E a graça de todo nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedeçam-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Gente, que profundo que é Romanos. Estamos encerrando aqui, olha, quase estourei o tempo, 27 minutos. Leiam novamente Romanos, porque Paulo fala coisas muito profundas aqui, nós conversamos bastante, falamos bastante, tivemos muitas revelações, mas Romanos é um livro para se ler entre você e Deus. Então, pegue, é curtinho, é rapidinho, que dá para ler. Leia Romanos, você, e tenha suas próprias revelações com Deus. Tenho certeza que vai ser tão profundo quanto nós tivemos aqui. E no próximo vídeo vamos começar 1 Coríntios. Não é muito grande também, não. A gente vai passar por 1 Coríntios rapidinho, rapidinho. Aí depois já vem 2 Coríntios. Estamos chegando ao fim da nossa Bíblia. E em nome de Jesus vamos terminar edificados. Amém? Beijos. Fiquem com Deus. Deixe seu like se você ainda não deixou.